O povo de Israel se aceitou no Egito após o período da fome, e assim os descendentes de Jacó e José se multiplicavam. Deus fez com que os descendentes de Abraão fossem férteis, e assim os hebreus se multiplicavam e prosperavam. Mas quanto José morreu, continuaram assim. Bom, os egípcios eram gratos a José, por isso seu povo era tratado com respeito. Contudo, os hebreus se multiplicaram tanto que eles começaram a quase prejudicar o próprio povo egípcio. Quanto subiu ao trono, os hebreus sofriam, estavam multiplicando, mas quando subiu ao trono um novo faraó que nada sabia sobre José, nem sobre a dívida de gratidão do seu povo, ele começou a temer. O faraó temia que os hebreus fossem tão multiplicados que tomariam o Egito para si. Com isso, o governante do Egito decreta. O faraó decreta que o povo eleito de Deus deve ser subjetado a trabalhos forçados. Porém, mesmo com essa opressão, o povo de Israel continuava a se multiplicar. Enfurecido, então o faraó sugere que o povo eleito de Deus seja contido à escravidão. E assim a vida dos hebreus não amarga. Porém, ainda continuavam a se multiplicar. E isso começou a irritar o faraó. Enfurecido com essa situação, pois mesmo sujeitos à escravidão, os hebreus se multiplicavam, da hora que estava ficando quase impossível de controlá-los. Então o faraó decreta que todos os bebês, que as parteiras matem os bebês assim que eles nasçam. As parteiras, elas de início se recusaram a fazer algo que prometia contra a existência de seu povo, mas mesmo assim, o que podiam fazer em comparação ao faraó? Mas quando elas foram questionadas pelas autoridades do Egito, que percebiam que mesmo assim as crianças continuavam a nascer, as parteiras diziam que quando chegavam suas pacientes eram com tal vigor que muito antes delas chegar já tinham dado à luz. Enfurecido, o faraó ordena que todos os meninos, o sexo masculino, serão jogados no Nilo, e só as meninas devem ser poupadas. O terror se espalhou entre a população hebreia, e assim as mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Uma mulher da tribo de Levi conseguiu esconder o seu filho. Por 3 meses a criança escapou da fúria do faraó. Mas conforme a criança crescia, mais difícil ficava escondê-la. Desesperada para salvar a vida de seu filho, ela pôs em um cesto de junco e o arremessou nas águas do Nilo. A mãe orava e rezava a Deus para que Deus tivesse piedade do menino e o concedesse uma vida melhor. Enquanto isso, no cesto, enquanto o menino chegava aí, o menino era perseguido por sua irmã, que ficava na borda tentando espionar. Mas graças à vontade de Deus, a criança foi parar no cesto da filha. Bom, graças à vontade, o cesto com a criança foi parar nas margens do rio. Só que ela foi parar logo no lugar onde a filha do faraó se refrescava. E ao ouvir o choro do bebê, a filha de faraó, após ela ter visto o cesto, a princesa egípcia manda que a sua criada pegue o cesto. E a princesa ficou bem impressionada. A filha do faraó ficou surpresa quando ela viu que dentro de lá tinha um belo bebê, mas todos os indícios indicavam que a criança só podia ser do povo hebreu. Mas a princesa não se importou e levou para o palácio, onde deu a ele o nome de Moisés. A princesa deu para ele o nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas. E vivendo entre os príncipes, a criança iria crescer entre os mais altos, entre os mais nobres da nobreza egípcia, sem saber que um destino ainda melhor estava para lhe destinar. Um destino que é bem melhor ainda estava lhe esperando. Aconteceu. Moisés foi retirado das águas do rio Nilo e criado. A filha do faraó deu para ele o nome de Moisés. Mas a princesa precisava de uma ama. Uma mulher que pudesse amamentar a criança. Por isso ela pediu uma escrava. De uma serva, assim veio uma escrava israelita, sendo que a princesa nem imaginar que a criança era sua mãe biológica. Bom, olha, vivendo entre os príncipes do Egito, Moisés foi criado entre a mais alta nobreza egípcia, entre os mais nobres, os mais ricos do Egito, sendo que ele era considerado neto de um faraó, neto de faraó. Porém, enquanto adulto, o príncipe quis saber como que eram as condições do povo hebreu, de quem ele descendia. O príncipe
O príncipe ficou horrorizado ao ver as condições da qual seus irmãos eram sujeitados, passou a protestar. Um dia, ao ver um feitor egípcio espancando um escravo hebreu, Moisés foi tomado pela ira e atacou o homem, atacou o egípcio, porém esse egípcio acabou falecendo. A notícia que Moisés tinha matado um egípcio se espalhou entre a população e o faraó ordena a prisão de Moisés, fazendo assim o príncipe então não vê escolha a não ser fugir para o exílio, e onde ele vive como andarilho. Um dia, ao chegar na cidade de Midian, ele viu umas moças que estavam andando de beber ao seu rebanho, porém os pastores da região proibiram. Moisés então interveio em prol das moças e os defendeu, e acabou indo parar na... Bom, de início as moças cotovelas ficaram gratas a Moisés, o apresentaram ao pai das moças. Reuel era um pastor bom, justo e honesto, e ofereceu uma de suas filhas em casamento. Assim Moisés se casou com Zípora, se estabeleceu com sua esposa Zípora. Ele teve o seu filho Gerson. Em seu novo lar Moisés vivia pacificamente. Porém, enquanto ele vivia ali, ele vivia pacificamente, porém, enquanto isso, seu povo continuava escravizado no Egito, trabalhando debaixo do sol quente o tempo todo. Algum tempo se passou e com a morte do antigo faraó, um novo faraó foi coroado, e o seu governo era mais duro com os hebreus do que seu antecessor. Assim o povo hebreu sofreu mais ainda. Com isso o povo sofreu, e o povo começou a clamar em só uma voz, pedindo ajuda a Deus. Deus não ignorou os pedidos do povo de Abraão e decidiu enviar um libertador. Enquanto Moisés em Midian pastorava seu rebanho em um monte de Orel, um monte de Deus, foi quando ele subiu, enquanto ele viu uma sarça. Enquanto Moisés chegou, ele viu uma sarça ardente que queimava sem dó. Só que enquanto ele se aproximou melhor, percebeu que apesar do fogo, a chama não tocava. Foi aí que ele ouviu a voz de Deus. Assim Moisés ouviu e Deus, assim disse Deus: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Deus disse que havia descido até para libertar o povo hebreu da escravidão e pediu que Moisés fosse seu instrumento nas mãos dele. Moisés estava inseguro, porém ainda disse que como que ele poderia fazer sendo apenas um homem comum, e como faria que sua voz fosse o Deus então pediu para que Moisés jogasse o seu cajado no chão, e imediatamente o cajado se transformou em uma serpente. E Deus mandou que ele pegasse a tal cobra pela cauda, e assim pegando, voltou a ser um bastão. Mas mesmo assim Moisés estava inseguro, pediu para que Deus escolhesse outra pessoa, e disse que o que lhe faltava era o dom da palavra. Deus ainda ensinou outros truques, outros artifícios para Moisés convencer. Mas mesmo assim Moisés estava inseguro e pediu para outro escolher. E aí disse que o que lhe faltava era o dom da palavra. Mas Deus acalmou Moisés, disse para ele não se preocupar, pois ele estará sempre ao seu lado, dizendo tudo o que ele deveria falar. Tudo. Então ele disse que guiaria Arão, irmão de Moisés, era Moisés. E disse que lá ele iria ser o porta-voz de seu irmão. E assim os dois irmãos retornaram para o Egito, com a missão de libertar o povo de Israel da escravidão. Foi assim. Então, Moisés está voltando para o Egito, né? Após o longo exílio dele nas terras de Midian. Ao lado dele estava o irmão dele, Arão. E junto eles estavam E assim eles fizeram uma reunião com as lideranças de Israel. E assim eles nomearam que Moisés, o antigo príncipe do Egito, era o escolhido do Senhor. Assim ele foi. Para convencer o povo, Moisés mostrou os devidos sinais de Deus. Após isso, o povo de início ficou feliz, mas ainda faltou o faraó não seria convencido com tanta facilidade. Assim que Moisés e Arão foram recebidos pelo faraó. Enquanto chegou perto de faraó, Moisés disse: Deixa meu povo ir, deixa meu povo partir. Mas o faraó não estava disposto a libertar os israelitas. Assim Moisés advertiu ao faraó que se a vontade de Deus não fosse cumprida, desgraças estariam por vir. Mas tais ameaças só endureciam ainda mais o coração do faraó. Como represário, o faraó ordenou que fosse retirada a palha
que os hebreus precisavam para fazer tijolos, e assim a vida dos hebreus se tornou pior ainda. Mas a cota de cada coisa continuou sendo mantida, e assim os trabalhos ficaram ainda piores. Moisés se entristeceu, e Moisés se entristeceu ao perceber que o seu povo estava em uma situação pior do que antes de sua chegada, mas foi consolado por Deus, que disse que ele não perdesse a postura e que ele voltasse até o faraó e lhe mostrasse os sinais que ele fez. Como detalhe, Moisés foi perante o faraó. Arão pegou e jogou uma chachada de Moisés no chão, que imediatamente de início o faraó parecia impressionado com isso, mas os seus sacerdotes, no meio das ciências ocultas, ofuscaram o feito e transformaram dois bastões em duas serpentes, assim Moisés fez. Porém, tudo saiu do controle, pois a serpente de Moisés devorou a serpente dos dois sacerdotes. Mais uma vez, Moisés mostrou, mas o faraó não parecia disposto a libertar. E o faraó, Deus sabia que o faraó não libertaria o povo hebreu com facilidade. Com isso, o faraó, todo seu povo se tirou a força da mão de Deus. Para liberar a felicidade, Deus mandaria várias pragas e destruição para o faraó. Estas ficariam conhecidas como as 10 pragas do Egito. Bom, e assim aconteceu, né? O faraó não deixou. E já fazia 430 anos que o povo eleito de Deus estava sobre o jugo dos egípcios. Mas o coração do faraó estava dominado pelo orgulho. E a fé do povo de Abraão estava bem enfraquecida mesmo. Mas Deus mandou que Moisés não abaixasse a cabeça. E Deus ordenou que Moisés fosse até o faraó e pedisse novamente que ele libertasse. E Moisés foi ao faraó, que estava numa grande embarcação navegando pelo rio Nilo. E houve mais outra negação. Moisés pôs o cajado dele na água e imediatamente toda a água do Egito se transformou em sangue. Com isso, os peixes logo começaram a morrer e o odor fétido tomou conta da população. E após esse impressionante feito, mesmo assim o faraó não se mudou sua posição, ao seu ver que seus sacerdotes foram capazes de realizar quase que o mesmo feito. O povo do Egito teve que cavar poços só para tentar satisfazer sua sede. Mas mesmo assim o faraó não se intimidou. O faraó mesmo inutivo. Então Deus mandou que Moisés e Arão fossem à borda e uma quantidade incontável de sapos invadiu o Egito. Os sapos foram tantos que invadiram até o leito. Os lares dos egípcios foram tomados por esses sapos. Nem o palácio foi saciado de sapos. Invadiram até mesmo o leito do faraó. E com isso, o faraó prometeu a Moisés que libertaria o seu povo, desde que ele fizesse os sapos morrerem. Então todos os sapos se juntaram, os corpos dos sapos se inundaram e mudou fétido. Após o pior passou, o faraó não cumpriu sua promessa e mandou o povo voltar. Deus mandou que Arão batesse o cajado no chão e quase que imediatamente um número incontável de piolhos tomou conta do palácio e tudo. Tomou conta de todo o Egito. Os magos da corte do faraó tentaram reproduzir, mas conseguiram só disseram que só poderia ser obra de Deus. Mas o faraó mesmo assim se recusava. Ele se recusava a ouvir seus assessores. Mesmo a terceira não recusou. Então na quarta praga Deus mandou uma nuvem incansável de moscas para inundar e infestar o seu faraó. Mas mesmo assim o faraó não se recusou. Então a quinta praga foi a morte de todos os animais do Egito. A quinta praga morreu todos. Todo o gado, tudo. Todo o gado do Egito morreu da quinta praga. Assim o povo do Egito e os seus animais passaram a ser tomados por chagas que se coçavam e vários acabaram perecendo devido a essas chagas. A sétima praga, o mensageiro de Deus Moisés avisou o faraó que cairia um castigo sobre o Egito, do qual todo o Egito pereceria e sofreria as consequências.
E assim caiu uma chuva de granizo e relâmpago, caiu sobre todo o Egito. E muitos daqueles que não tiveram lugar para safar morreram. A praga dos gafanhotos foi a oitava praga, mas mesmo assim o faraó se recusava a deixar o povo indo embora. Não, o faraó ainda percebia que a sua teimosia estava destruindo o seu reino, mas seu orgulho o impedia de mudar de posição. Na nona praga, uma nuvem, certo? E assim o Egito ficou 3 dias na escuridão total, 3 dias. Dias sofreu com a falta de luz, com a escuridão total. Mas mesmo assim o faraó se recusava a deixar o povo ir embora. Ainda foi. Mas, mano, 9 pragas o faraó não se libertava. Que faraó teimoso, hein? Aí veio a 10ª, mas Deus ainda avisou a Moisés que daria a última praga, o seu último castigo. O Criador avisa a Moisés que ele visitará o Egito de noite e levará com ele a vida de todos os filhos primogênitos do Egito. Nem mesmo os filhos mais altos, a mais alta nobreza egípcia seriam poupados, nem os mais nobres, nem os mais poderosos. E Deus ainda fala que o planto, que a dor dos pais ecoarão por todo o Egito, sendo que nunca houveram antes e nunca haverão depois. Deus ainda avisa que ele não poupará nem hebreus, mas disse que o povo poderia se safar se troca fizesse um sacrifício. E eles sacrificaram carneiros e cordeiros, e assim pintaram as casas com sangue do cabrito, dos cordeiros e tudo, para proteção. E assim foi enviado a 7ª nova. Aí eles comeram o sacrifício, e assim foi feita a Páscoa do Senhor. Na meia-noite, o anjo da morte invadiu o Egito e levou consigo fogo a vida de todos os primogênitos do Egito, todos eles, nenhum povo poupado. As casas, só poupou mesmo aquelas casas que só tinham a marca do sacrifício. Entre os que morreram estava o filho e herdeiro do faraó. Assim o faraó, a inflexível do faraó foi quebrada. E assim ele ordena que Moisés e seu povo partam do Egito. E assim foi. Que ele pegasse tudo e fosse embora. E assim, graças à vontade de todo o povo, foi embora para sempre do Egito. E o povo de Israel agora isso ficou suportado mais de 430 anos de escravidão no Egito, até a chegada de Moisés. Sobre a liderança de Moisés eram mais de milhões de pessoas deixaram o Egito para sempre. E se guiados por Deus, o Criador, mais alto. Eles tinham ido pelo caminho do deserto para evitar se deparar com os exércitos dos egípcios. Deus avisou a Moisés que o coração do faraó estava se enchendo de ódio e ressentimento e não tardaria para que quisesse vingança. O faraó então ordena que seu exército seja formado, um exército de mais de 1000 carros. Assim Moisés ele guiou o povo. Seguindo os comandos de Deus, Moisés guiou seu povo até um lugar seguro, até a margem do rio Mar Vermelho. Agora é a notícia de que o faraó reuniu um exército numeroso de carros de guerra para ir atrás dos hebreus. Começou a se desesperar. Muitos desses imigrantes culparam Moisés e diziam que talvez se eles se rendessem, talvez o faraó poderia receber a clemência do faraó. E o faraó poderia libertá-los de novo. Muitos deles ficaram desesperados com isso. E alguns até culparam Moisés. Você fez isso, por que você não veio? Mas Moisés conseguiu acalmar os imigrantes. Conseguiu acalmá-los, todos eles. Pediram, mas Moisés acalmou o povo. E conseguiu os acalmar e os convenceu de que eles não tinham do que temer. Ele disse que essa era a última vez que eles teriam os egípcios em seus encalços. A notícia, uma chuva de poeira, indicava que os cavalos de guerra estavam se aproximando. Mas Deus fez com que uma barreira de chamas caísse do céu e encurralasse os egípcios. E assim depois, logo após isso, Deus falou com Moisés, disse que ele deveria fazer. Moisés foi até a borda do rio e assim que ele pisou, e quase que imediatamente, ele ergueu a vara e nesse momento o mar se abriu. Nossa, imagina, gente. As pessoas atravessaram. Muitos que ainda duvidavam, não duvidaram mais. E assim atravessou uma rota seda de milhões de imigrantes foram embora. Mas os egípcios
Os egípcios ficaram estupefatos ao verem isso, mas mesmo assim avançaram. O faraó ordena que seu exército atravesse o Mar Vermelho com toda a sua força e fúria. Os egípcios avançaram ferozmente para conquistar os hebreus. Mas Deus protegia o seu povo. Assim que o último hebreu pisou para fora, o mar, quase que imediatamente, o mar se fechou, engolindo os exércitos do faraó. O povo eleito cantava em uma só voz, comemorando, pois estavam livres do Egito. Todo o povo estava feliz e grato a Moisés, pois eles finalmente haviam os libertado do jugo dos egípcios. E assim estavam indo, agora estavam prontos para irem até a terra prometida. Sendo liderados por Moisés, o povo foi. Porém, conforme os passados dias começaram a sentir fome e sede, devido a esta situação, muitos reclamavam. Eles que morassem a voltar a viver sobre a chibata dos egípcios do que definhar de fome e sede até a extinção. Deus ficou triste, mas Deus não permitiria que o povo sofresse tanto. Ele fez com que um alimento milagroso caísse do céu, e esse alimento ficou conhecido como maná. Maná foi a comida que alimentou eles por muito tempo. Após isso, Moisés ainda bateu seu cajado em uma rocha, e dela água passou a jorrar. Para suprir a necessidade de carne, Deus guiou um bando de codornas para serem alimentos dos hebreus. Moisés ainda levou seu povo até o Monte Sião, região que pertence ao Iraque, onde lá ele receberia as 10 para Deus falou que só Moisés tinha permissão para atravessar, e disse que quem atravessar sofreria uma morte melaborante. E recebendo lá, Deus revelou a Moisés o código de conduta que os hebreus deveriam seguir. Esses códigos ficaram conhecidos como os 10 mandamentos, cravados em pedra. Assim foi revelado os seguintes mandamentos: não terás outro Deus além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa na terra, no céu ou nas águas debaixo da terra. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem lhe tomar tal afronta. Lembra o dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra seu próximo. E por fim, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus bois ou jumentos, nem seus servos ou servos, nem teus bois ou jumentos, nem coisa alguma que lhe pertença. Moisés ainda avisou que ninguém deveria desrespeitar esses mandamentos. Moisés ainda voltou para o monte, onde ele ficará 40 dias só com Deus, em comunhão. Pois por causa disso, o povo de Moisés, que ainda ficou embaixo da ponte, começaram a se desesperar, pois temiam que Moisés nunca mais voltasse. Isso fez com que Arão e os outros sacerdotes desrespeitassem os mandamentos e fizessem com que sorrisse um bezerro, e pediram que as mulheres pedissem ouro e cordões de ouro para ele. Eles pegaram esse ouro e o fundiram com metal, e assim surgiu um bezerro de ouro. E o povo fazia sacrifícios idolatrados, se curvavam perante a imagem da cena. Deus avisou a Moisés que o seu povo que estava ao pé do monte estava se corrompendo e pediu para que voltasse. Moisés, ao ver aquela cena, se horrorizou. Deus levantou a ideia de destruir o povo de Israel, mas Moisés intercedeu em prol dos inocentes e pediu ajuda. E disse que ele mesmo puniria os que viraram as costas. Moisés de início destruiu o bezerro e ainda perseguiu os idólatras que estavam descontrolados. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. 3.000 pessoas morreram. E só os descendentes da tribo de Levi não sofreram nenhum tipo de represália, pois eles sempre se mantiveram fiéis a Deus. Após isso, eles construíram uma arca. Ela era feita de madeira e recoberta por ouro. E nessa madeira eles esconderam, eles protegeram os 10 mandamentos. Sobre dentro, e para tampar fica um monumento com 2 querubins que guardavam. Esta ficaria conhecida como a Arca da Aliança, e sobre ela Deus ficaria permanente com o povo dele. E foi assim.
Mas o povo de Israel não completou sua jornada em 1 mês, 2 meses, 1 ano e meio, não. Porque o povo de Israel chegou até a ficar na porta da terra de Canaã, mas aconteceu uma coisa terrível. Que essa história eu vou contar no próximo vídeo. Fui!